Pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Agora começando oficialmente aqui, né, a aula da mentoria, a aula de terça-feira da mentoria, e o foco hoje é a criação, né, de um dashboard passo a passo. Então, assim, eu vou tentar, né, tentar ser mais detalhista possível aqui, tentar seguir em detalhes. Vou mostrar lá na área de aluno aonde vai ser postada esse vídeo, né? E como que você baixa o material. Porque você tem que fazer as duas coisas, né, pessoal? Tem que ter o acesso ao material. E o que que eu vou deixar para você na área de aluno? Esse dashboard pronto, né? E o arquivo do Excel com a base de dados. Então, esse é o nosso foco aqui. Então, o que eu estou compartilhando aqui na minha tela é o quê? Né? É o dashboard pronto. Então, isso aqui que a gente vai trabalhar hoje. Ó. Então, vamos lá. Como é que ele funciona, esse dashboard aqui? Veja, ele tem várias abas. Então, já é uma tendência aí, né? Você ter dashboards aí que vai ter várias abas, que vai ter várias, né, várias guias aqui. Então tem aqui o menu, né, que é a parte inicial, né? Eu criei um dashboard aí, né, que vai se parecer com o site, né? A pessoa vai, quando for navegar nesse dashboard após uma publicação, ele vai chegar numa página inicial, onde isso aqui são botões. Olha aqui, ó. Aqui ele vai para a aba, né, gastos totais. Aqui vai para essa outra aba de combustível, investimento, manutenção. Estão vendo? Se eu segurar o Ctrl e clicar, ele vai lá. Ele vai para essa tela. Então foi feita aqui uma página inicial com vários aí botões. Tá? Aqui a gente vai ver o overview é uma análise geral, né? Lembrando, né? O que é gestão de frota? Veículo, pessoal. Veículo, né? A sua empresa, ela tem veículos, né? Toda, né? A grande parte das empresas tem ali veículos, né? Empresas maiores ainda vai ter mais veículos ainda, né? Eu tenho um aluno nosso aqui da mentoria, que ele é oficial da PM, e ele analisa os dados de combustível da PM através do Power BI. E veja bem, né, a Polícia Militar ele é o maior, é o órgão público que mais gasta combustível em Minas Gerais. De todos os órgãos públicos, a Polícia Militar é o que mais gasta combustível, né? Ela fica movimentando ali os veículos, né? Então aqui nós temos aí, ó, gastos totais, manutenção preventiva, peça de reposição, multa que tomou esses veículos, licenciamento, né, que é uma despesa aí, né, com documentação do veículo, o gasto com combustível, manutenção corretiva, pedágio, IPVA, quilômetro rodado. Então aqui essa aba overview, ela faz um apanhado geral. Gastos totais, né? Gastos totais. Aqui eu criei o que depois várias abas, várias páginas ali para cada tipo de análise. Ô Michele, o seu projeto vai caminhar para isso aqui, concorda comigo? De você ter várias abas, né? Aquele projetinho de hoje, a gente trabalhou nele, ele caminha para esse ponto aqui, né? Você ter várias abas com as imagens maiores, né? Com as imagens maiores, que é bacana as imagens maiores aqui, para você os gráficos maiores, né? Para você fazer uma demonstração mais fácil para o cliente, né? IPVA, quilômetro rodado, licenciamento, manutenção corretiva. Então foi criado várias abas aí. Então a gente vai começar esse projeto hoje aqui. Eu vou tentar terminar esse projeto aqui ainda hoje, né? São 2 horas. Vamos tentar pegar isso aí. Essa daqui, ó, é o arquivo de dados. Eu vou ver agora o arquivo dos dados. Por quê? Né? Esse dashboard aqui, ele foi feito com base em dados do Excel. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui a data, né? O mês, o ano, qual que é o veículo, a placa, a filial, o local que esse veículo anda, quantos quilômetros ele rodou,
o que ele gastou em combustível, manutenção corretiva, manutenção preventiva, peça de reposição, pedágio. Então, essa aqui é a tabela. Tem todos os dados aí de gasto de cada veículo, né? A gente vê o seguinte, pessoal, o que faltou aqui, né? Veja bem, vamos pensar que essa tabela do Excel, né, ela não foi gerada por um programa, ela não foi gerada a partir de um software. Alguém foi lá e criou essa tabela aqui do nada, né? Alguém foi lá e criou essa tabela aqui do nada. Então, o que faltou que eu vejo aqui é ter um código. E caso futuramente eu precisar, né, relacionar essa tabela com outra tabela, né, caso seja necessário, eu teria um código ali de cada item. Mas aqui não foi bem assim, não, né? Essa tabela não tem um código, mas não é um problema para a gente poder aqui fazer o nosso trabalho. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar. Perfeito? Eu vou aqui localizar aqui o local de, de importação do arquivo. Outra coisa bem interessante aqui, olha que vocês vão ver aqui, ó. Bem interessante, pessoal. Gente, não teve medidas. Olha para vocês verem. Não teve medidas. A tabela foi feita sem o uso de nenhuma fórmula. Nenhuma fórmula foi criada. Foi totalmente livre. Então a gente vai ter uma aula aqui onde eu não vou ter ali nenhum uso de medida. Tá? Então vê que interessante. Então vamos lá? Esse aqui de gestão de frete. Já fizemos ele aqui na mentoria. Tá lá na aula gravada. Basta vocês acessarem lá que vai dar certinho. Perfeito? Ótimo. Relatório em branco. Vamos começar o projeto aí. Então, perfeito. Qual que é a primeira parte aqui, pessoal? Veja bem, quando você vai estar iniciando um projeto, qual que é a primeira parte ali, né? É a questão da importação dos dados, né? O Power BI ele não trabalha se você não tiver nenhum tipo de dado, né? Tem que ter o dado. No caso aqui, o dado, ele está onde? Ele está lá no Excel, né? Está no Excel. Então, eu vou vir na parte de importação de dados. Vou vir aqui em obter dados. Obter dados, parte de trabalho do Excel, né? E eu salvei ele aqui nessa pastinha gestão de frota. Aqui está o arquivo de dados. Vou clicar nele e vou clicar aqui em abrir, né? Vou clicar aqui em abrir, ele vai agora fazer a leitura daquele arquivo, né? Ele identificou aqui três tabelas, estão vendo? Ó? Identificou três tabelas. Essa tabela um aqui, opa, eu acho que é isso aqui que eu quero. Frotas. Hum, será que as duas são iguais? Estão vendo? Vamos ver lá no arquivo do Excel. Vou ter que abrir o arquivo de novo, né? Vou ter que abrir o arquivo de novo. Por quê? Para identificar por que que ele apareceu ali, né? Duas tabelas. Tem que fazer uma conferência aqui agora. Então, olha aqui, ó. Abrindo aqui, qual que é o correto? É o Frotas. Olha aqui embaixo. Olha o nome dela aqui embaixo. Aqui, ó. Frotas. Então, a tabela correta é a tabela Frotas. O nome aparece ali embaixo, né? Então, voltando aqui no Power BI, ó, então a tabela correta é essa aqui. Menu. Ó, apareceu isso aqui, eu não quero isso aqui, né? Então, não é a tabela um, é a tabela Frotas. Marquei ela e vou fazer o quê? Vou diretamente lá para o Power Query identificar se essa tabela tem algum erro, né? Vou fazer algum tipo de tratamento. Eu vou vir aqui em transformar dados. Transformar dados. Ótimo. Então tá aqui a tabela de tratamento de dados. Eu tenho a coluna data, tá ok, né? Está como símbolo de data mesmo, não tem nada a ser feito. Mês, tá ok. Ano, tá ok. Veículo, tá ok, né? Tá como texto. Placa, tá como texto, tá ok. Filial, nesse ABCzinho no cantinho aqui, ó.
É identificação de texto, tá? Ok. Local, quilômetro rodado inteiro, ok. Ele não colocou aqui, né, meio quilômetro, nada de casa após a vírgula. Não, é somente quilometragens inteiras. Ele está desprezando ali qualquer casa após a vírgula. Tipo, 1,5 km vai ser apenas 1 km, né? Combustível, mesma coisa, inteiro. Manutenção corretiva. Opa, peraí. Olha aqui, ó. Combustível aqui, vamos identificar se combustível aqui, ó. Combustível aqui não é a quantidade em litros, não. Combustível aqui é o quê? É o valor gasto com combustível. Não é a quantidade de litros gasto, não. Ele está marcado como inteiro. Um, dois, três. Como inteiro. Não é inteiro. Seria o quê? Né? Seria decimal fixo. Eu vou clicar aqui e vou marcar lá, ó. Decimal fixo. E vou vir aqui e marcar a opção adicionar uma nova etapa. Perfeito? Né? Para ele criar uma etapa aqui, para poder voltar quando eu quiser. Manutenção corretiva. Manutenção corretiva, mesma coisa, é um valor financeiro, decimal fixo. Manutenção preventiva também é decimal fixo, né? Peça de reposição aqui, decimal fixo. Pedágio, né? Também decimal fixo. Multa, mesma coisa. Então, todos os valores aqui são valores monetários, financeiros, né? Grana. Eu vou pôr como decimal fixo. Ele não identificou ali, né, automaticamente como valor monetário e nem identificou também como decimal, né? Então, assim, foi bem estranho. Decimal fixo. Então, o tratamento aparentemente está ok. Eu venho aqui em cima e vou usar o fechar e aplicar. Ele fez a carga dos dados aqui, carregou e pronto, fechou. Frotas, então tá aqui, né? A tabela foi carregada. Vamos conferir se os dados aparecem. Opa, os dados aparecem, né? Ponto positivo. Ou seja, a questão da importação do arquivo de dados tá ok. Então já finalizei a questão da importação. Né? Então você lembra o seguinte: logo após aí você fazer essa importação, você faz o seguinte: você já salva, entendeu? Já salva. Terminou ali de você, né, importar, salva. Eu vou vir aqui, arquivo salvar, né? Porque o que acontece, pessoal? Essa etapa aqui é uma vitória. Você passou de uma etapa, você fez a carga dos dados. Eu vou vir aqui em mais opções, né? Vou vir aqui para o dispositivo, vou salvar aqui dentro mesmo. Gestão de frota aula. O nome do arquivo aqui, ó. Gestão de frota aula. Salvei, fechou, ótimo. Então, a primeira parte aqui foi feita. O que eu falei com vocês? Nós não precisamos aqui, né? Nós não precisamos aqui criar nenhum tipo de medida. Pessoal, veja bem, esse projeto poderia ter sido feito com criação de medidas? Poderia. Poderia também. Mas por qual motivo, Fabrício, você não vai usar medida nenhuma? Por quê? Por que não vai usar medida nenhuma? Olha aqui para você ver os dados. Olha aqui, veja bem. Eu tenho os dados aqui de cada coluna e eu tenho uma coluna total. Eu tenho uma coluna total. Então, por exemplo, quando eu quiser a soma da coluna pedágio, a soma da coluna, o que a gente pensa? Não, Fábio, vou criar uma medida, né, onde eu vou somar a coluna pedágio, né? Criar uma soma da coluna pedágio. Mas não, eu não vou fazer isso, porque quando eu pegar essa coluna e colocar ela no gráfico,
automaticamente ele já mostra a soma para mim. Ele já soma aquela coluna. Então, e como eu não tenho nenhum tipo de medida somando ou nenhuma medida com a outra. Eu não tenho, não foi necessário aqui somar duas colunas. Então, por isso, eu não vou criar medida nenhuma. Mas olha para vocês verem, uma coisa foi criada aqui no outro projeto. O que foi criado? Foi criado uma tabela calendário, tá? Foi criada uma tabela calendário. Como que eu vou criar uma tabela calendário? Pessoal, tem várias formas aqui de você criar uma tabela calendário. A que eu mais gosto atualmente é que todo mundo está utilizando é o calendar auto. O que é o calendar auto? É uma função, né, que ela analisa todo o seu projeto do Power BI em aberto e pega todas as datas. E ela, de forma automática, ele põe a menor data, a maior data e quais são as datas presentes. Então, a melhor opção hoje é o calendar auto. Eu venho aqui, ó, cliquei aqui na tabela, aqui, ó, nova tabela. Vai ser uma nova tabela, porque, né, a tabela calendário é uma nova tabela. Nova tabela, vou chamar ela aqui, né, de D, porque ela é dimensão, né? Ela é uma dimensão de calendário, vai ser o nome dela, de traço calendário. Assim, ó. E vai ser o quê? Calendar alto. Abriu, fechou parêntese. Ele cria automaticamente aqui a tabela calendária lá. Ele criou para mim agora aqui, ó. Tá vendo? Ó? Por que ele colocou como a menor data do 2020? Porque ele viu que na outra tabela de frota ele tinha data lá e a menor data era 2020. Então ele procurou as datas em outras tabelas e pegou a menor data. E também pegou a maior data e colocou ali de forma correta, né, sem sobrar nem faltar nenhum tipo de data. Tá? Então, perfeito. Gente, já que não tem, né, que fazer medidas, eu vou agora para a parte visual, porque qual que é a ordem? Você importa os dados, concordam? Importa os dados e depois vai lá e faz as medidas. Mas nesse caso aqui não tem medida. Como não tem medida, a gente vai fazer o quê? A gente já vai diretamente aqui para a parte da criação, né, dos visuais. Olha para vocês verem aqui, ó. Olhem a imagem que vocês estão vendo aqui, a imagem, né? Essa imagem aqui, a gente consegue ver o seguinte: a gente consegue ver que esse fundo aqui, ele não foi feito no, não foi feito aqui no Power BI, não. Ele foi feito lá em outro programa. No PowerPoint, não sei. Tá? Foi feito em outro programa. Eu não vou criar aqui com a gente. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar, eu vou tentar pegar essa imagem aqui que está pronta e colocar para mim lá. Ó. Eu vou duplicar aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou duplicar e vou apagar tudo, olha. Olha que legal. Eu quero pegar só a imagem do fundo. Eu vou apagar, porque eu não tenho essa imagem, pessoal, entenderam? Eu não tenho a imagem aqui. Né? Eu tenho o dashboard pronto, mas eu não tenho a imagem. Ó, eu vou apaguei tudo. Ficou só a imagem, estão vendo? Ó? Ficou só a imagem agora de fundo. Deixa eu tirar esse pouquinho desse zoom aqui. Agora eu vou pegar aqui um programa de captura de tela, o ferramenta de captura de esse programinha que já tem no próprio Windows, né? De você carregar a tela, tá vendo? Vou vir aqui e vou. Pronto, vou salvar. Vou chamar ele de fundo. Estão vendo o que eu estou fazendo? Que legal, fundo. Vou vir aqui agora no meu projeto. Cliquei na tela branca, formatação, tela de fundo. Vou procurar a imagem, né? A imagem é essa daqui, fundo. Eu venho na transparência, passo para zero,
Vem aqui em ajustar a imagem e marque preencher. Aí, ó. O meu coloquei aí a imagem de fundo aí. Tá ótimo. Perfeito? E vamos lá. Vamos começar. A primeira aqui vai ser a parte de. Vamos pegar aqui gastos totais, porque eu já acabei de identificar aqui que tem mais de um fundo, pessoal. Tem mais de um. Não é somente aquele fundo, não. Tem um fundo também aqui. Olha para vocês verem aqui, ó, a diferença. Onde eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Olha o overview. O layout de overview é diferente, tá vendo? Ó? Eu tenho que copiar esse fundo de overview também. Eu copiei de gastos Professor, totais. Todos os demais são iguais. Mas esse professor, aqui não é. Alguém me chamou? tá caindo toda hora a transmissão para mim. É só para mim ou para todo mundo? Eu acho que Só pode para ser saber. só para você. Bruno, eu até vi que você tinha caído aqui e voltou. Hum, Alguém caiu aí, pessoal? é normal? Então deve ser minha internet. Perfeito. Entendi. Perfeito, beleza. Mas eu estou gravando aqui, Bruno, está gravando aqui e vai para de aluno também lá. Então veja bem aqui, ó, falta, olha aqui para vocês verem, viu? Então eu vou ter que copiar também esse fundo aqui de overview, que o desenho dele é diferente. Eu vou vir aqui em duplicar de novo, eu não quero apagar isso aqui, né, pessoal? E vou apagar tudo, deixar a tela limpinha. Entenderam por que eu estou fazendo isso? Porque como eu não desenhei o fundo, eu não tenho aqui o arquivo do fundo. Entendeu? Eu tinha que desenhar ele lá no PowerPoint, né? No Figma, né? Em qualquer programa daquele ali, mas eu não fiz isso. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou agora apagando, né? Apagando aqui essa parte visual. Gente, isso aqui não é o ideal de se fazer, não, né? Até porque eu acho que a qualidade não vai ser boa. Isso aqui é uma medida paliativa, né? O ideal mesmo ali é você refazer o fundo, né? É como a gente está na aula ao vivo aqui, e eu não dei essa atenção anteriormente aí no fundo, vou ter que fazer essa gambiarra aqui agora. Salvei de novo, fundo 2 fundo traço 2 colocar assim, né? Vou salvar aqui e vou lá no Power BI, no que a gente está fazendo o projeto, né? Vou criar mais uma página aqui embaixo, tela branca, formatação, tela de fundo, né? Aqui em tela de fundo eu vou colocar uma imagem, que no caso é o fundo 2. Por padrão, a transparência fica em 100, a gente baixa para zero. E o ajuste da imagem aqui agora vai ser preencher. Preencher. Então, perfeito, ótimo. Então, vamos começar. A gente deve começar aqui por esse maior. Ele é o primeiro, né? Overview. Então, essa aqui vai ser a página de overview. Eu só pegar uma água aqui. Advogados argumentaram ainda que a decisão de Moraes ontem vai muito além da proibição de utilização de direitos. Voltei. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, eu vou encaixar a logomarca aqui em cima no cantinho. Eu vou colocar minha logomarca ali. Só que a minha logomarca, eu uso a imagem onde ela está sem fundo. Então eu vou colocar primeiro um retângulo, né, um retângulo branco, e por cima eu vou colocar ali a logo. Eu venho aqui em inserir formas, vou colocar esse retângulo com um canto arredondado. Vou encaixar ele aqui em cima e vou colocar na cor branca.
Ah, eu vim aqui em estilo. Oh, cara. Estilo, vou colocar na cor branca. Vou vir aqui em inserir imagem. Ah, eu acho que eu tenho essa imagem aqui. Ok, ótimo, beleza. Vou colocar um texto aqui, uma taxa de texto. Eu vou colocar um título ali, né? Vou colocar visão geral. Então, o primeiro título que eu vou colocar ali vai ser visão geral. Vou colocar ele ali 24. Vamos ver se 24 vai dar certo aqui. Vou vir aqui em efeitos e tirar o fundo, né? Vou colocar ele aqui num azul claro. Nesse azul aqui, negrito, eu acho que pode ser 30 o tamanho. Deixa eu ver ali. Opa, 32. Perfeito, ótimo. Visão geral, ótimo. Perfeito, bacana. Agora eu vou vir colocando aqui, né, os cartões aqui em cima, estão vendo? Ó, os cartões. Olha que legal, veja bem. A primeira informação que eu preciso colocar é gastos totais. Gastos totais. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou inserir uma caixa de texto, ó. Inserir caixa de texto, né? E vou colocar o nome dela aqui, ó. Gastos totais. Olha, olha o momento aqui que eu não vou utilizar aqui, entendeu? De de fórmula. Gastos totais vai ser na cor branca. Tá? Vou vir aqui em efeitos, vou tirar o fundo também. Aí vai ficar bem aqui, ó, né? Gastos totais. Ele vai ficar aqui. Como que eu vou chegar? Onde eu vou achar os gastos totais? Quando eu venho aqui nos dados, eu já tenho aqui eu já tenho, olha para vocês verem, eu já tenho aqui, eu já tenho aqui, tá trem chato isso aqui, eu já tenho uma coluna total. Já tem aqui a coluna total. Ela já vem lá do Excel. Eu já tenho o total. Então, se eu criar o cartão e colocar essa coluna em cima do cartão, ele já vai somar para mim. Ele já vai somar para mim. Entendeu? Então, eu vou vir aqui nesse cartão, vou colocar ele aqui, vou pegar aqui em frota a coluna total e vou arrastar para cima do cartão. Ele já vai somar para mim, ó. Já me deu a soma. Então, esse aqui é o total do gasto. 353 mil. Agora é só formatar o cartão. Eu venho aqui na formatação, né? O valor do balão aqui está grande, por 22, né? Perfeito. Não tem esse título, esse subtítulo aqui, que é o rótulo, não tem. Aqui em efeitos, não, eu tiro o fundo, né? Aqui em efeito eu tiro o fundo. Aqui no valor do balão eu coloco na cor branca. Ok? Na cor branca. E vou encaixar ela aqui, ó. 353 mil. Esse aqui é o gasto total. 353 mil. Eu vou tentar chegar numa posição nele aqui bacana para me copiar todos. Tá aí, ó. Vejam bem, eu não usei nenhuma fórmula, porque só arrastei a coluna, né? Só arrastei a coluna. Tá? E outra coisa, veja bem, a próxima aqui é manutenção preventiva. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu tenho que fazer vários títulos, estão vendo? Eu tenho que fazer aqui vários títulos.
Olha uma estratégia que eu faço para ficar alinhadinho. Eu criei essa caixa gastos totais. Eu vou usar essa mesma caixa para todos os títulos. Essa mesma caixa eu vou usar para todos os títulos. Olha aqui, ó. Gastos totais. Pronto. A segunda aqui é manutenção preventiva. Manutenção preventiva. A segunda caixa aqui, peças de reposição. Peças de reposição. Vai dar um trabalhinho depois só para fazer o alinhamento, mas é bem melhor. Multa. Eu tô usando uma caixa de texto só para pôr todos os títulos da primeira linha. Licenciamento. 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 Então tá aí, ó. Eu criei tudo direitinho. Agora vamos pegar aqui, eu vou pegar, vou colocar o outro cartão. Qual que é a segunda informação? Manutenção preventiva. Onde é que está isso aí? Eu tenho aqui na tabela uma coluna chamada manutenção preventiva. Eu não vou ter que criar nenhuma medida para somar ela. Quando eu arrastar essa coluna para cima do cartão, ele já vai mostrar o valor. Manutenção preventiva. Está aqui, ó. Manutenção preventiva. Eu coloco ele aqui. Eu venho nesse cartão aqui, clico nele, né? Eu quero passar a formatação desse cartão para cá. Eu venho nesse cartão aqui, ó. Perfeito? Eu venho aqui, né? Menu página inicial, pego o pincel de formatação e clico aqui. Eu passo a formatação de um para o outro. Então tá aí, ó, o segundo está pronto. Então, gastos totais e 5,81 mil foi de manutenção preventiva. Qual que é o próximo? Peça de reposição, tá? Vou vir aqui, vou pegar, vou chamar aqui, né, um outro cartão, vou colocar ele aqui, vou procurar a coluna peça de reposição. Cadê essa coluna? Tá aqui, ó, peças de reposição. Eu vou arrastar agora para cima do cartão. Cliquei nesse cartão, peguei o pincel e passei para cá. Tá aqui, ó. Peça de reposição. Multa, mesma coisa. Criei um cartão, ele veio para cá, eu tenho a coluna multa, vou arrastar aqui para cima, pego esse cartão aqui, clico no pincel e passo a formatação para o outro. Para não ter que ficar formatando todos os cartões, né? São vários cartões, vai dar um trabalhão. Eu formato um só e fico passando lá, né? Licenciamento. Eu chamo mais um cartão. Cadê a coluna licenciamento? Tá aqui, ó. Coloquei aqui, cliquei aqui, pincel e passo para cá. Aí, ó. Licenciamento. Então, foi feita ali a primeira linha. A segunda linha é combustível, manutenção corretiva, pedágio, né, IPVA e quilômetro rodado. Bora lá? Vou pegar aqui, vou copiar, vou chamar outra caixa de texto. Inserir, texto, caixa de texto, né? Ela vai começar com combustível. Combustível. Vou vir aqui em efeitos e tirar o fundo, colocar na cor branca, né? Na cor branca. Qual que é o tamanho desse texto aqui? 10. Aqui é 10 também. Então vamos lá. Vou colocar aqui o combustível aqui. Ok? Perfeito. Vou arrastar até aqui, aqui, combustível.
Manutenção corretiva. Tá, perfeito. Vamos só colocar em negrito aqui, né? Tá ótimo, perfeito. Vamos lá. Então, chamo outro cartão, coloco aqui, né? Combustível, coloco lá em cima dele, copio a formatação de um para o outro, né? E vamos lá. Manutenção corretiva. Manutenção corretiva. A preventiva foi de cima. Essa aqui é a corretiva. Então, eu tô só, tô vendo, eu não tô, eu não tenho que somar nada. Porque quando você arrasta, ele já soma automático para mim. Ele já, aqui, pessoal, é perfumaria depois de acertar isso aqui. Pedágio. Pronto, chamei um cartão, achei pedágio e coloquei lá. IPVA, vamos achar aqui IPVA, tá aqui, IPVA, copia a formatação de um para o outro, e depois o quê? Quilômetro rodado. Quilômetro rodado, né? A quantidade de quilômetros que, foi, que o veículo rodou. É, tá aqui em quilometragem. Cadê ele? Aqui, ó. Filial, aqui, ó. Quilômetro rodado. Né? O quilômetro rodado é o único ali que não é monetário, né, pessoal? Porque ele, o quilômetro rodado é. Então, esse aqui é a quantidade de quilômetros que o veículo é o que gastou. Pessoal, tá aí, ó. Fechou. O que que tem que ser feito que eu não vou fazer aqui agora? É aqui ficar ajustando aqui as posições. Mas a gente consegue fazer isso aí depois. Perfeito? Ótimo. Agora eu vou colocar aqui nos cantos os segmentadores, né? Que qual vai ser o segmentador, né? Caso eu queira analisar o ano específico, um mês específico, uma filial, um local, uma placa ou um veículo. Então vai ser assim, olha como é que está aqui o pronto, como é que seria ele, tá vendo? Olha, este aqui são os segmentadores que eu vou utilizar, olha, ano, estão vendo? Mês, filial, local, placa e veículo. Bora lá. Segmentadores de dados. Quem que são os segmentadores? É esse filtrozinho aqui, ó, né? Então, vou colocar um. O primeiro vai ser o ano. Onde eu tenho o ano? Eu tenho lá na calendário, né? Eu tenho lá na calendário. Mas eu já fiz o relacionamento da tabela calendário com a frota? Eu não fiz ainda, eu não conferi ainda. Eu não conferi ainda. Vamos ver aqui, ó. Aqui nesse terceiro botãozinho aqui é o relacionamento, né? Tá aqui, ó, calendário com a frota. Eles não têm relacionamento. Eu vou pegar essa data aqui e arrastar para cima da outra data. Conferiu? Muitos para um, tá ok, salvar. Agora deu certo o relacionamento. Tá? Deu certo. É perfeito, deu certo o relacionamento. Mas aqui, agora que eu estou lembrando, eu não vou usar a calendário, né? Eu vou usar o ano que está aqui, ó. Eu tenho já o ano separado aqui, ó. Então eu vou usar o ano da frota mesmo. Mas tudo bem, já deixei pronto lá o relacionamento lá para trabalhos futuros. Então vamos lá, vem aqui, frota, ano. O ano aqui, eu venho aqui, agora eu vou mudar o estilo dele, né? Venho aqui na formatação, configurações da segmentação
e o estilo dele aqui vai ser o suspenso. Pronto, é isso mesmo. Olha como é que ele vai ficar. Vai ficar assim. O ano. Vou colocar ele, reduzir um pouquinho o tamanho dele, colocar ele aqui, ó. Eu vou formatar ele também. Eu vou vir aqui em efeitos aqui e vou tirar o fundo. Estão vendo que legal? Tiro o fundo. Aqui nesse cabeçalho aqui, eu ponho ele branco para aparecer a palavrinha ano, tá vendo? Ó? O cabeçalho em valores, eu também ponho branco. Só que o fundo aqui ficou branco. Deixa eu ver aqui agora, ó. Cabeçalho, geral, efeitos, tela de fundo. Vai ser aqui, ó, em valores, olha. Cor da fonte branca, tela de fundo da fonte, aqui, ó. Vou pôr esse azul, aquele mesmo azul lá de cima. Agora vai dar certinho, ó. Agora ficou bonitinho, tá vendo? Ficou bacaninha. Ano. Então, caso eu queira um ano específico, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso agora para o mês, né, pessoal? O mês. Eu vou tirar aqui o ano daqui e vou colocar aqui o mês. Onde eu tenho o mês aqui? Ano, combustível, data, quilômetro, local, mês. Aqui, mês. Ótimo. Ah, ficou lindo. O próximo aqui, Ctrl C, Ctrl V, vai ser filial. Eu tiro aqui e ponho filial, caso eu queira analisar uma filial específica, né? Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Local, né? Ctrl C, Ctrl V agora, estamos chegando no final, placa e o último ali, veículo. Veículo. Aí, olha aqui, ó. Eu quero analisar a filial 8. Os valores estão falando da filial 8 agora. Filial 4, filial 10. Estão vendo? Eu quero agora analisar aqui só São Paulo, só Rio, só BH. Eu quero analisar a placa, a placa, essa placa. Eu quero analisar só as Sprinter. Estão vendo? Eu criei no cantinho segmentadores de dados. Tá lindo, ótimo. Agora vamos ter aqui, né? Eu vou fazer aqui agora o seguinte. Eu vou agora fazer aqui o gasto por região. Eu quero saber aqui, aí eu vou criar um gráfico. Eu quero colocar nessa posição aqui, ó, gastos por região, tá? Eu vou usar um gráfico de barras. Esse aqui, ó, gráfico de barras. Vou colocar ele aqui, aqui, aqui também, certo? E vai ser assim, veja bem. É, aqui no eixo X, na horizontal, como é por região, vai ser o local, né? E no eixo Y é o total gasto. Eu vou ter uma divisão das regiões e o total gasto. Eixo X vai ser o quê? Eixo X vai ser de região. Vamos caçar a região aqui, ó. Local, né? É o local. E no eixo Y é o total gasto. Eu não tenho essa medida, mas eu tenho a coluna total. Eu posso pôr a coluna total aqui no eixo Y. Tá aí, ó. Ele fez uma análise aí por local. Eu venho na formatação, vou vir aqui em, né? Resolver ele. Primeiro aqui em efeitos, eu vou tirar o fundo. No eixo X ali, eu vou tirar o que do eixo X? Eu vou tirar apenas o título. No eixo Y, eu vou tirar valores.
Vou agora aqui no X colocar na cor branca para mim poder ver aqui os valores. Vou habilitar o rótulo de dados para os valores aparecerem, né? Só que eu não estou enxergando. Aqui em valor eu vou pôr na cor branca. Ele está em milhões, tá vendo? Olha, eu vou tentar mudar isso aqui, ó. Essa exibição do rótulo de dados, ele está em milhões. Eu vou tentar achar aqui dentro de valor, exibir em unidades. Está com alto. Eu vou colocar com nenhum. Nenhum ficou bacana. Nenhum ficou bacana, ficou visível, né? Sem nenhum tipo de arredondamento. Perfeito? Ah, ok, fechou. Vou encaixar ele aqui, ó, e eu vou colocar o título dele. Vou pôr o título dele. Vou ver aqui em geral, título, né? Ele já tem um título já, só não apareceu. Cor branca, eu vou agora centralizar. Tá aí, ó. Só ficou bem feio o título. Soma de total por local. Pô, não é isso, né? Não é isso. É gasto por região. Vem em geral, título e coloco aqui, ó, gasto por região. Fechou. Terminamos. Vamos agora o outro aqui. Vou criar mais um gráfico aqui embaixo, que vai ser agora gasto por veículo, tá? Gasto por veículo. E eu vou usar ali, o que que eu vou fazer de gasto por veículo? Aqui em gasto por região, eu utilizei um gráfico de barras, né? Um gráfico de barras. Ali no gasto por veículo, eu vou achar melhor usar ali um gráfico de pizza, um gráfico de rosca. Vai ser melhor. Vai ser assim, ó. Vou usar esse aqui, o gráfico de rosca, vou colocar ele aqui, né? E vamos lá. Em legenda, é o que eu quero analisar. Não é gasto por veículo. Então, eu não quero analisar os veículos. Aonde está o nome do veículo? Né? Ele está aqui na coluna, ó, na coluna veículo, não é isso? Eu tenho uma coluna aqui, ó, que é a coluna veículo. Então, veículo eu coloco aqui em legenda. Em valores, não é gasto total por veículo? Então, aqui em valores, eu vou colocar o total. Ele montou lá, tá vendo? Ó? Então, o veículo que mais gastou foi quem? Foi a Fiorino. Eu vou copiar a formatação do de cima para de baixo. Vou clicar aqui. Vamos fazer o seguinte, vou formatar ele do zero. Cliquei, formatação, né? Aqui como é que vai ser aqui, ó? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui em efeitos, tirar o fundo. Vou colocar o título aqui na cor branca e vou centralizar. Perfeito? Ótimo. Vamos ver o que está faltando aqui. Aqui agora em rótulo de dados, rótulo de detalhes, né? Os valores têm que estar na cor branca para me visualizar. Só que eu não estou conseguindo ver o valor. Tá vendo? Vou vir aqui em conteúdo do rótulo. Quando você não consegue entender o valor do rótulo ali no grafo de rosto, grafo de pizza, analisa conteúdo do rótulo. Olha aqui, eu achei. Conteúdo do rótulo. Eu quero apenas valor dos dados. Deu certo agora, né? A legenda, olha aqui a legenda. Eu não estou conseguindo ler, porque o fundo é um cinza escuro e acaba que a legenda também está cinza. O ideal é fazer o quê? Colocar a legenda na cor branca. Eu venho aqui em legenda, texto, cor branca. Fechou aí. Então eu já tenho aqui gasto por região e gasto por veículo. Vou trocar o título, tá feio, tá vendo? Ele colocou de forma automática isso aí. Vou colocar ali, ó, em geral, título, gasto por veículo. Gasto por veículo. Perfeito, ótimo. Bom, beleza. Agora eu vou criar aqui nesse cantinho aqui o quê? Né, é o gasto por filial. Eu vou usar uma barra na horizontal.
tá? Uma barra na horizontal, que é essa aqui, ó. Colunas empilhadas, né? Gráfico de barras empilhadas. Vou clicar aqui e vou colocar ele grandão aqui, ó. Certo? E vai ser o quê? No aqui eu quero o nome da filial e cada barra, né, vai aparecer ali o valor que cada filial gastou. Então veja bem, no Y, que no caso seria aqui na vertical, né, na vertical, o eixo Y vai ser a coluna filial. E no X vai ser a coluna o quê? Total. Estão vendo? Ele mostrou qual filial que gastou mais. Eu venho na formatação e habilito um rótulo de dados. Eu venho aqui agora, né, em geral, efeitos, eu tiro o fundo, eu vou no título e coloco na cor branca, eu centralizo, né? Eu centralizo, vem aqui em visual, né, no eixo Y e coloco na cor branca, perfeito? Eu venho aqui em rótulo de dados, né, em valor e também coloco na cor branca. Ah, e aqui embaixo, ó, no eixo X também tem que pôr na cor branca, olha. Na verdade, aqui era bom até desabilitar, falar com vocês a verdade. Mas eu tô achando que não vai ficar bacana colocar ele, deixar ele ali. Deixa eu ver. Ele ficar branco. Ah, ficou bonitinho, ó. Ficou um guia. Ficou ruim, não. Ficou ruim, não. Pessoal, olha aí. Fechamos a primeira tela. A primeira tela foi a mais demorada. Porque para começar era a primeira mesmo, né? Eu estou colocando os fundos. Mas é onde tinha mais informações. Vamos agora para a segunda tela. A segunda tela é a tela de gastos totais, tá? Gastos totais. Olha ela aqui para vocês verem como é que ela é. Estão vendo? Ó? Gastos totais. Fabrício, a gente consegue aproveitar alguma coisa da primeira tela? Que conseguiu aproveitar? Gente, é lógico que consegue. Olha aqui, para começar, esses segmentadores aqui, a gente já consegue aproveitar. Então, ao invés de criar uma outra tela em branco, zerada, eu venho aqui e duplico, ó, duplicar, olha, duplico essa, né? Venho aqui e apago tudo, exceto quem? Exceto aquele cantinho ali e o título também, né? Pois vai apagando quase tudo, exceto ali, perfeito? Aqui, 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 pronto, ótimo. E o fundo é diferente, né? Então eu venho aqui na formatação, tela de fundo, eu vou procurar a imagem do outro fundo. Nossa, onde é que eu pus essa imagem? Vou nem lembrar. Deixa eu ver aqui. Onde eu pus ela? Deixa eu ver aqui se eu clicar aqui. Ah, ah, tá, já sei. Eu vou aqui na ferramenta de captura de tela. E foi nela que eu salvei, né? Ela gravou o endereço, achei. Achei. Então, essa daqui é o fundo 2, né? E esse daqui é o fundo um. Prontinho. Estão vendo? Ó? Agora, esses daqui, olha, eles são bem mais rápidos. Vamos lá, gastos totais. Vamos pegar aqui, ó. Gastos totais.
Primeiro aqui, ó, eu vou fazer uma análise, né? Olha aqui, veja bem, ele está até, então, estamos utilizando aqui o mesmo gráfico ali, o mesmo gráfico que foi utilizado ali no overview, né, que é o gasto por veículo, eu vou utilizar aqui o total por filial numa visão diferente e o total por mês. Né, e o total por mês usando um gráfico de tendência. Vai ser assim, ó. Eu vou começar com um gráfico de tendência, só porque ele é diferente. Eu vou usar esse aqui, ó, gráfico de área. Eu quero saber como é que foi a variação de gasto por mês, né? O total de gasto por mês. Como que foi essa variação? No eixo X eu vou colocar o quê? Mês, né, pessoal? É o que eu quero analisar, mês. E no Y eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o total gasto, o valor. Estão vendo? Olha. Então tá aqui, ó. Gasto por mês. Por esses três pontinhos, classificar eixo por mês. Tá? Vou vir aqui agora, ó, e vou habilitar o rótulo de dados para aparecer os valores, né? Rótulo de dados, para poder aparecer os valores, correto? Ok, colocar os valores. Vou vir aqui em efeito e vou tirar a tela de fundo, né? Tela de fundo. Vou vir aqui, né? É, em título e vou colocar na cor branca centralizado. Vamos lá no eixo X, também colocar na cor branca, tá aqui embaixo. Eixo Y, a mesma coisa, valores. Gente, por que eu estou colocando na cor branca? Porque o fundo é escuro, né? Para dar contraste, né? Para o branco aparecer em cima do fundo que é escuro. Efeitos. Agora eu vou procurar aqui rótulo de dados. Aqui, rótulo de dados. E também vou colocar o valor dele aqui na cor branca. Tá aí. Feito, ó. Só então ele viu, ele mostra aqui o que foi gasto de cada mês. E aqui, ó, eu vou fazer o gráfico de novo para ficar melhor. Eu quero saber o total por veículo, usando um gráfico de rosca. É o que a gente fez anteriormente ali, ó, na outra tela. Eu podia dar até um copiar, colar dele aqui, ó. Legenda, eu vou colocar aqui veículo e valores, eu vou colocar aqui total. Eu venho na formatação aqui, né? Venho aqui em efeitos e tiro o fundo. Título aqui vai ser na cor branca, centralizou. Vemos aqui no rótulo de detalhe aqui em valores e coloco na cor branca e vou na legenda também, né? E coloco aqui texto na cor branca. Tá aí, ó. Né? Total por trocar só o título para ficar bonitinho, né? Geral, título, vou colocar aqui, ó. Total por veículo. E, e aqui do cantinho, total por filial. Total por filial. Só que eu vou usar a coluna é, normal mesmo, né? Sem ser empilhada, né? Vou utilizar aqui as colunas, né? Na vertical. É empilhada também, né? Só que vertical, em vez de ser horizontal. Eixo X, eu vou colocar, né, o quê? Eu vou colocar o nome da filial, já que eu quero analisar é a filial, né? Então eu vou procurar a filial aqui e vou colocar no X. E no Y, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o total. Formatação, né? Vou habilitar o rótulo de dados. Venho aqui em efeitos e tiro o fundo. Vem no título aqui e põe na cor branca. Eu vou centralizar aqui, centralizar, né? Vou vir aqui em rótulo de dados, né?
valor também na cor branca, vão vir aqui no eixo X, branco também, e no eixo Y, né? O eixo Y, eu vou tirar o título e valores para ganhar espaço. Pessoal, fechou aí. Matou mais uma tela. Então, nós temos agora aqui, né, essa análise aqui, que seria o quê? Esse aqui é gastos totais. Gastos totais. E o seguinte, pessoal, e as demais abas? As demais é a mesma coisa, é o mesmo gráfico. Só que veja bem, aqui eu analisei gastos totais. O próximo eu vou analisar, por exemplo, somente combustível. Então, o que eu posso fazer? Duplicar esse aqui e mudar só alguns itens. Olha aqui, ó. Eu venho aqui, ó, e duplico ele, dupliquei. Esse aqui vai se chamar quilômetro rodado. Quilômetro rodado. Quilômetro rodado. Esse aqui vai se chamar. Aqui em cima, né? Eu vou colocar o nome dele de combustível, né? Aqui em cima, ó, combustível é o nome dele. Combustível, perfeito? Combustível, né? E aqui embaixo aqui, né, ao invés de ser gastos totais, soma de total, vai ser o quê? Vai ser ali a coluna combustível. Olha lá. Eu vou ter uma análise agora de combustível. Estão vendo? Então aqui, em vez de. Aqui vai ser o quê? Eu só troquei de total para combustível. A mesma coisa é aqui. De filial para quê? Para a coluna o quê? Combustível. Não, aqui, aqui é filial mesmo, pessoal. Aqui, em vez de ser total, vai ser combustível. Ao contrário, né? Então, ou seja, agora eu estou analisando o que gastou de combustível, não o gasto total. A mesma coisa aqui embaixo. Em vez de ser soma total, é a coluna combustível. Então, agora toda a análise aqui é em cima do quê? Do que foi gasto com combustível, né? Quilômetro rodado, né? Agora vou duplicar de novo. Qual que é a próxima? IPVA. Então, essa daqui agora vai ser uma análise de IPVA. IPVA, certo? Uma análise de IPVA. Como é que vai ser isso aqui? Aqui, ao invés de ser combustível, vai ser o quê? Vai ser IPVA. Estou analisando agora o que se gastou com IPVA. Aqui em cima, eu vou trocar o título, né? Opa, em vez de ser combustível, vai ser IPVA, né? IPVA. Que o grau é tudo igual, exceto o que está sendo analisado. Então, eu vou ter uma de IPVA, licenciamento, manutenção corretiva. Eu vou ter todas essas daqui, tá? Overview, gastos totais, quilômetro rodado, IPVA. Então, vem aqui. Aqui é IPVA, aqui também não é combustível, aqui é IPVA, aqui no total gasto mês também vai ser IPVA. Então agora, ou seja, eu quero saber o quanto gastou de IPVA lá na filial de filial 10. Foi isso aqui, ó. Lá na filial 10 se gastou isso aqui com IPVA. Eu quero saber na filial 5. Eu quero saber agora e somente em São Paulo, somente no Rio, né? Eu posso analisar por placa também. Estão vendo? Duplicar agora. O próximo aqui é o quê? Licenciamento. Feito, ótimo. Eu venho aqui no renomear e vou trocar aqui para licenciamento. Eu não vou fazer todos, né? Licenciamento. Tá? Venho aqui e troco. Aqui, em vez de ser IPVA, aqui é licenciamento. No outro gráfico, a mesma coisa. Ao invés de IPVA, é licenciamento.
E aqui também é licenciamento. E aqui em cima eu vou colocar ali, opa, licenciamento. Perfeito? Ótimo. Beleza. Vou fazer mais um para a gente finalizar, né? Bom, overview, gastos totais, quilômetro rodado, IPVA e licenciamento. Vamos para mais uma aba aqui agora. Eu vou criar uma manutenção corretiva. Na verdade, não é criar uma nova aba, né? É duplicar uma já pronta. Dupliquei. Esse aqui é o manutenção corretiva. Manutenção corretiva. Manutenção corretiva. Eu vou vir aqui agora, vou salvar, né? E vou trocar aqui agora, em vez de ser licenciamento, é manutenção corretiva. Perfeito? Aqui também, manutenção corretiva. E nesse gráfico também, manutenção corretiva. Por que eu estou fazendo isso? Porque o gráfico é o mesmo. A única coisa que analisa, que muda, é o valor analisado. Né? Aqui eu analiso licenciamento, aqui é manutenção, tem que trocar aqui também, né? Manutenção corretiva. Vou aumentar aqui o tamanho. Manutenção corretiva. Prontinho. Salvei. Prontinho, pessoal. Pessoal, é isso aí, ó. Né? Então, o que acontece aqui? Onde eu posso melhorar mais aqui é nas questões de layout. Posso vir aqui em exibição, ó, mudar o padrão de cor. Olha, é esse padrão de cor aqui que é o certo, ó, viu? Esse azul claro aqui, ó. IPVA, ficou certinho aqui, ó. Vou agora salvar e vou publicar o dashboard. Vem aqui em página inicial, publicar, né? Vou publicar no meu workspace mesmo e vou publicar o dashboard. Vou mandar o link aí para vocês no grupo, para vocês verem aí. Eu vou mandar diretamente aqui mesmo, né? No o chat do Zoom aqui, tá? Publiquei, vou agora acessar a minha conta do Power BI Serviço, né? Vou acessar minha conta aqui do Power BI Serviço. Autenticação de dois fatores, né? Estou autenticando o telefone celular aqui, me logar no Power BI Serviço, tá, pessoal? 92, pediu um código aqui, é um código de autenticação de dois fatores da Microsoft, né? Prontinho, ok. Deixa eu ver para onde foi a publicação. Eu vou abrir tantas abas aqui, que eu nem estou achando aqui onde que eu entrei no Power BI Serviço, pessoal.
Ixi. Uhum. Meu workspace, onde está a publicação. Vou aqui atualizar pela data, né? Então tá aqui, ó, gestão de frota, 22/7, 21 horas, bateu. Então tá aqui, ele tá aqui pronto, ó, publicado. Agora vou gerar um link público, já vou mandar para vocês. Arquivo, inserir relatório, publicar na web público. Vou mandar aqui no grupo para vocês agora. Tá, eu mandei no grupo aqui do chat e vou mandar lá no grupo também da mentoria. Da mentoria, tá? Vou mandar aqui no grupo da mentoria. Vou mandar aqui e vou mandar aqui também. Ok. Pessoal, encerrou aqui o dashboard de hoje. Eu fico aberto aqui para dúvidas, né? Ou desse assunto atual, ou de um outro assunto, né? O que eu posso ajudar vocês aí? Adriano, Bruna, Michele, ajuda em alguma coisa. Hoje estou Perfeito? só acompanhando aqui, Boa Fabrício. noite, pessoal. Bacana, beleza, perfeito, ótimo. Então eu vou finalizar a gravação aqui, vou subir a aula lá, tanto desse dashboard aqui, né, tanto do arquivo do Excel, tanto, né? Então tentem fazer, tá? Tentem fazer, está bem fácil de fazer esse dashboard aqui. Beleza, meus amigos? Encerrou. Boa noite, até a próxima. Valeu!